Nós capixabas temos a percepção nos últimos anos de que as coisas estão melhorando aqui no Estado, em várias áreas, mas particularmente na área econômica. Claro que houve uma série de fatores, uma conjuntura internacional extremamente favorável, mas houve também um encontro fortuito dessa situação internacional com algumas práticas de gestão que permitiram ao Estado ostentar esses indicadores econômicos que hoje ele pode apresentar. Este é o tema dessa conversa em 9 minutos, porque o Instituto Eugênio Santos Neves andou se debruçando sobre as últimas pesquisas, as 8 últimas pesquisas anuais de Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, para ver o que estava acontecendo, qual é a nova radiografia da economia capixaba. Esse é o tema dessa conversa em 9 minutos, quando a gente vai conversar com a economista Tatiana Ferrari. Tatiana, o que emerge da constatação de observar, analisar, cruzar os dados dessas pesquisas nacionais de amostra por domicílio dos últimos 9 anos? O que resulta disso? Então, a gente tem 7 cadernos, né, nessa síntese, que tratam desde questões como educação, mercado de trabalho, saúde, domicílios, arranjos familiares e distribuição de renda e classes sociais. Então, a gente tem muita informação aqui, questões, né, riquíssimas, como redução da pobreza, melhora na renda do capixaba, melhora da educação também. Mas o que a gente tem de números que, digamos assim, que atestam, que comprovam essas mudanças positivas? O que melhorou na renda do capixaba, por exemplo? Então, a renda do capixaba, ela vem aumentando, né, nesse período de 2001 a 2009, e ela vem acompanhando a renda do Brasil, Sim. O aumento da renda brasileira. Ela fica um pouco abaixo da região sudeste, né, mas a gente tem esse crescimento aí bastante... E do ponto de vista de demografia, mudou? Nós continuamos crescendo? Como é que está essa situação? Então, com relação à demografia, a gente está observando um menor crescimento da população aqui no estado. Por outro lado, a gente também tem a migração, que vem compensando essa diminuição no crescimento da população. A taxa de fecundidade total, ela também diminuiu, hoje ela está em 1,88 por mulher, né? E todos esses dados fez com que a gente teve um afilamento da base da pirâmide etária. Então, assim, a gente está com a população ativa hoje, né? Está maior que a população não ativa, que seria aquelas pessoas de 0 a 14 anos e mais 65 anos. Mas com o afilamento da base da pirâmide, a gente pode, no futuro, essa população, à medida que vai envelhecendo, a gente vai ter uma reversão disso, né? A população não economicamente ativa vai começar a ser superior à ativa. Ou seja, menos gente trabalhando para sustentar mais gente. Resumo da ópera é isso, né? Isso. E isso gera novas demandas sociais, né, que o custo da aposentadoria nisso, questões econômicas, a aposentadoria, que hoje é um tema, né, bastante delicado. Né? E em termos de educação, que constatações emergem dessa avaliação das pesquisas? Então, a educação, ela melhorou. Em 2001, a gente tinha 6 anos de média de estudo para as pessoas com 25 anos ou mais, e a gente passou para 7,2 anos de estudo. Que é pouco ainda, né, Tatiana? Isso. Apesar da melhora, ainda é baixo, né? O mercado de trabalho, por exemplo, aqui no Espírito Santo, ele começou a demandar uma maior especialização dos trabalhadores, e trabalhadores com 11 anos ou mais de estudo. Então, seriam aquelas pessoas que já têm o ensino médio completo para superior, né? E 7,2 anos de estudo ainda é baixo, né? A gente precisa melhorar isso, até porque o mercado de trabalho está exigindo essa qualificação. Agora, no que diz respeito à distribuição de rendas e classes sociais, o que houve, se houve, de substancial de mudança? Então, a gente teve uma queda bem acentuada com relação à pobreza. Essa caiu mais de 50% nesse período de 2001 a 2009, né? E essa queda na pobreza se refletiu no aumento da classe média, que hoje a classe média no estado é cerca de 50% da população, e a gente também teve um aumento da elite, né? Hoje a gente tem 11,1% da elite em 2009. Né? A classe média que você está falando é a classe C? Isso, Classe C. Qual a faixa de renda que define essa classe C? A gente está trabalhando com renda domiciliar per capita. Então, seriam 157, pobres seriam R$157 per capita. Sim. Né? E a classe média estaria... eu não lembro o dado. Eu vou ter que olhar.
continua? Sim. E a classe média, então, a gente teria de R$ 296 a R$ 1.280 per capita. Ou seja, você considera a família, a renda familiar e divide pelo número de pessoas em domicílio. Mas a elite aí está com que renda familiar? Então, é acima de 1.280. Elite. Uma pessoa. Sérgio Elite, Marcelo Elite, todo mundo aqui é elite. Em 9 minutos a gente está conversando com Tatiana Ferrari, economista, a respeito dos dados que desenham o novo perfil da economia capixaba. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a economista Tatiana Ferrari. Tatiana, nós estamos falando aqui, né, dos indicadores que vocês apuraram a partir da comparação das pesquisas nacionais de amostra por domicílio de 2001 a 2009, né? Agora, aí se atém a conceitos como, por exemplo, classe A, B e C, ou você não tem classe média, média, classe média, 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 você não tem outras gradações, não? Ou trabalha mais... a gente não trabalhou com essa divisão A, B e C, né? Mas é praticamente a mesma coisa. O que a gente tem os extremamente pobres, os pobres, classe média, aliás, desculpa, depois dos pobres a gente pode colocar ainda os remediados, aí a classe média e a elite. Né? Acima da classe média e a elite, então? Isso. Veja bem, quando a gente quer caracterizar o crescimento do bem-estar da população, a gente caracteriza pelo crescimento da renda ou pela inclusão em padrões de consumo, menores padrões de consumo? Ou uma coisa é a natural consequência da outra? Você está entendendo o que eu estou querendo saber? Não, sim. Então, como é que a gente caracteriza esse crescimento do bem-estar da população? É que assim, as classes elas são baseadas numa linha regionalizada que a gente leva em conta a cesta de consumo, né, das famílias. Ah, sim. Entendeu? Inclusive eletrodoméstico, aqueles bens de consumo duráveis. Isso, na verdade são os bens de consumo, alimentação. Então, a partir desses bens de consumo que a gente faz essas linhas de classes. Sim, né? sim. Agora, outra coisa. Você sabe que a média é considerada uma ficção estatística, né? A média é a invenção de vocês, economistas e estatísticos. Se botar a cabeça da pessoa no forno e o pé na geladeira, a temperatura média do umbigo não vai ser nem quente nem fria, né? Agora, aqui no Estado, a pesquisa considera regiões ou ela trabalha o Estado todo uniformemente? Eu digo isso porque já está muito claro e as lideranças empresariais têm repetido que existe dois Espíritos Santos, um que fica da BR-101 até o mar e outra da BR-101 até a fronteira. Vocês fazem algum tipo de distinção da localização do desenvolvimento, onde a mancha de desenvolvimento está mais acentuada? Então, na verdade, a PNAD ela não trabalha com dados municipais, né, regionais. Então, a gente trabalha, na verdade, com o Espírito Santo como um todo. Mas para o cálculo da renda, a gente faz a distinção entre região urbana e região rural. Né? Então, na região rural, a gente tem uma renda um pouco menor para classificar do que a região urbana. Entendi. Agora, outra coisa, o nível de investimento previsto para o Espírito Santo, do que está se falando aí, está uma coisa, né? Então, euforia. Está se falando em 100 bilhões de dólares para o investimento nos próximos 6 anos aí. Nós temos expectativa de que vão ter política pública para atender o contingente populacional que vai ser engrossado com a inauguração de essas novas plantas, esses novos empreendimentos na área de siderurgia, da mineração e de outros portos. Bom, a gente espera que sim, né? Pode esperar, né? A gente, em estudo paralelo lá no Instituto, a gente tem os investimentos previstos e foi um total de 98,8 bilhões de dólares para esse período de 2010 a 2015, né? E com isso a gente espera um crescimento econômico aqui para o Estado, né? A gente já vem acompanhando um crescimento, uma atratividade do Estado nesses anos e com isso melhorar ainda mais o bem-estar da população, né? Que a população possa usufruir desse crescimento que está vindo desses investimentos que estão sendo feitos, né? Há alguns anos a economia capixaba se gaba de apresentar índice de crescimento acima da economia brasileira. A gente sabe que não é bem assim.
Aí entra de novo a questão da média, né? Você pega todo o desempenho de grandes projetos como Arcelor, Vale, Aracruz, Samarco, e não pode generalizar isso para o conjunto da nossa economia, que é integrada por setores pequenos e grande uso de mão de obra, como a construção civil, como confecções, né? O setor moveleiro. Agora, esses números aí, eles acompanham de uma certa maneira esse crescimento, os próprios números brasileiros, números nacionais? Questão de crescimento, a gente sabe, né, que o Espírito Santo está superior à média do Brasil. Sim. Com relação à pobreza, o Brasil ele teve também uma redução, sim, só que no Espírito Santo essa redução foi bem mais acentuada que em relação ao Brasil. Né? Como eu já disse também, com relação à renda, o Espírito Santo ele vem acompanhando o crescimento da renda do Brasil, né? E com relação aos outros indicadores, a gente tem indicadores que são melhores, que a gente melhorou, tem indicadores que ainda a gente está um pouco aquém, que precisa melhorar mais, né? Tá certo. Agradeço, Tatiana, a sua presença aqui, a sua disponibilidade de vir aqui falar conosco. Só gostaria de fazer então um convite para todo mundo que se interessar para saber um pouquinho mais da pesquisa, de como andam os dados socioeconômicos do Estado, para acessar o site do Instituto Jones, né, que é o www.ijsn.s.gov.br, e conferir lá a síntese dos indicadores Espírito Santo, que tem muita informação legal, além do que a gente conversou aqui. Legal, Tatiana. Grato, Tatiana. Em 9 minutos nós contamos com a presença da economista Tatiana Ferrari. Até já. Sou passageiro.